Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando Geral. Bom, esse é o terceiro vídeo de hoje, pessoal. Estamos cobrindo aí a captura de Nicolás Maduro, né, que, como vocês sabem, foi capturado aí nessa madrugada por tropas de elite dos Estados Unidos, a Força Delta, diante do ataque dos Estados Unidos ao território venezuelano, né? Houve uma invasão aí por parte das tropas americanas ao território da Venezuela. Isso, obviamente, vai dar muito pano para manga, né, pessoal? E abre precedentes para ações parecidas. Tipo, se a Rússia se achar no direito de invadir um país que não está de acordo com aquilo que Moscou espera, poderá fazer o mesmo. Isso vai valer para a China, para as grandes potências. Enfim, o fato é que o presidente Donald Trump fez um discurso agora há pouco e disse que a operação foi um verdadeiro sucesso. Lembrando, meus amigos, que essa ação dos Estados Unidos, de Donald Trump, não teve a aprovação do Congresso. E precisaria, né? Uma ação como essa precisaria ter passado pelo Congresso americano. Então, para arrefecer, né, tudo, o Trump disse que foi um verdadeiro sucesso, é como se estivesse assistindo a televisão, enfim. Ele quis aí dizer também que estava preparado para uma segunda onda de ataques, mas que não foi necessário, que nessa primeira onda já resolveu, já conseguiu atingir seus objetivos. Bom, o que ele disse também foi que quem vai governar a Venezuela? Ele, Donald Trump, né, vai governar a Venezuela, segundo suas palavras, nós vamos administrar a Venezuela, até que tenha uma transição adequada, ou seja, eles vão querer colocar ali um governo, né, fantoche, um governo pró-Estados Unidos, e disse que Maduro jamais, né, vai ameaçar alguém, ou seja, o império de Maduro caiu por terra definitivamente e nunca mais vai ser uma ameaça para ninguém. Ele publicou a foto de Maduro preso, né, sendo capturado, sendo dentro de um navio, com uma garrafa d'água, muito possivelmente está algemado, não dá para ter certeza, né, porque tem uma garrafa d'água ali na frente, mas que tudo indica, parece que Maduro está algemado dentro de um navio, e ele disse que Maduro está sendo levado para Nova York para ser julgado, né, por narcoterrorismo, ou seja, tráfico de drogas e terrorismo internacional. Resta saber qual vai ser a reação internacional a respeito disso, sobre esse julgamento, se vai ser um julgamento justo, não vai ser justo, né? Se Maduro vai ter direito à defesa internacional, se não vai, ainda são questões que vamos ter que observar no decorrer dos dias aí. Enfim, ele disse que Maduro não vai ser mais uma ameaça para ninguém, ponto, né? Então, quem vai administrar a Venezuela? Então, segundo Donald Trump, nós vamos administrar, ou seja, ele, mais quem quer que queira, né, que seja do lado de Donald Trump, até que tenha uma transição adequada. Segundo ele, que a Venezuela estava roubando petróleo dos Estados Unidos, a Venezuela estava roubando, e ele deixou claro, né, pessoal, que ele vai administrar o petróleo, os Estados Unidos vão administrar o petróleo da Venezuela num roubo descarado, né, como todo mundo já vinha aí vendo. A verdade é essa, né? Os interesses dos Estados Unidos não seria para libertar o povo venezuelano da mão da ditadura do Nicolás Maduro. Então, em geopolítica, meus amigos, eu sempre faço alerta aqui, quando a gente fala de geopolítica, a gente fala de interesses. E o interesse norte-americano, obviamente, é o petróleo da Venezuela, uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Então, pasmem, a administração vai ser feita pelos Estados Unidos. Inclusive, agora há pouco, o repórter perguntou, mas quem é que está governando a Venezuela neste momento? Ele se limitou a dizer que no futuro, né, vai ter uma transição aí adequada para a Venezuela. Então, o que podemos analisar é que os Estados Unidos unilateralmente fez uma ação como essa. Disse também que os norte-americanos treinaram exaustivamente, eles fizeram uma réplica do palácio onde estava o Nicolás Maduro, ou seja, houve traição. Como eles saberiam como era esse palácio, a casa de Maduro? Quantos quartos, quantas portas, né? Que as portas de aço foram derrubadas facilmente,
Palavras do presidente americano Donald Trump. Nessas ações, meus amigos, a gente sempre costuma pontuar sobre as traições, né? Como eu disse no vídeo anterior, a filha de Saddam Hussein disse na época que o Saddam caiu, que ele foi traído por generais da Guarda Republicana. Guarda Republicana, para quem não sabe, era a tropa de elite, a tropa mais fiel a Saddam Hussein, e houve essa conversa de que generais de alta patente da Guarda Republicana acabaram traindo Saddam Hussein. Então sempre ocorre esses tipos de traições, né? A gente viu também no Afeganistão, os Estados Unidos trabalharam junto com a oposição ao Talibã, que é a Aliança do Norte, na Líbia com os opositores do Muammar Gaddafi, e podemos ver na Síria também, né? Tem gente que não gosta de comparar a Síria com nada, né? Não sei porquê, mas o governo de Bashar al-Assad também caiu, né? Acabou ali saindo fora. E será que houve traição? Sempre fica uma questão no ar, né, meus amigos? Em quem confiar? Esses chamados ditadores pela imprensa internacional, eles constroem ao longo dos seus mandatos ali pessoas, colocam próximas de si pessoas fiéis, e essas pessoas podem ou não ser compradas. A história mostra que sim, né? Não se pode confiar em todo mundo, principalmente nos generais mais próximos, muitas vezes. Por isso a gente entende também a preocupação do Kim Jong-un lá do outro lado, né? Que é o país mais fechado do mundo. Se abrir, corre um sério risco de acontecer algo parecido. Mas a questão não é essa em si, pessoal. A questão é que os Estados Unidos, unilateralmente, derrubaram o governo e vão colocar lá quem eles acham que deve governar. Isso abre precedente, né, não respeitando a soberania de outros países. A questão da Venezuela, quem teria que resolver seria o povo venezuelano, né? Mas não foi isso que ocorreu e estamos vendo o resultado aí. E Trump deixou bem claro, aqueles que ameaçaram os Estados Unidos podem correr o mesmo perigo. Será que Lula deve ficar de olho bem aberto e colocar as barbas de molho? Olhos abertos e barbas de molho? Outros governos podem se sentir também ameaçados nessa questão. E a Rússia, pessoal? A Rússia, por enquanto, emitiu nota, né, dizendo que repudia o ataque dos Estados Unidos à Venezuela e que trabalhará sempre com o povo venezuelano. Notas é fácil emitir, né, pessoal? Vamos ver daqui para frente o que vai acontecer. Quem vai governar a Venezuela, segundo Donald Trump, é ele, né? São eles. A gente não sabe exatamente quem são eles, né? Somos nós, no caso. Foi o que Trump disse. Nós vamos governar. Ou seja, os Estados Unidos vai governar a Venezuela? Vamos esperar para ver. Deixe seu comentário aí abaixo. O que você acha a respeito de tudo isso? Será que houve... já ia esquecendo, hein, pessoal? Não houve um disparo de arma antiaérea? Cadê os S-300? Cadê as outras armas antiaéreas da Venezuela? Vários helicópteros foram vistos, né, pessoal? Os Estados Unidos utilizaram vários helicópteros para atacar. Seriam, teoricamente, alvos mais fáceis para os chamados manpads, né? Aquelas armas portáteis, antiaéreas. Enfim, não houve nenhuma tentativa, não houve um ferido do lado americano, não houve um morto. Enfim, a ação foi um verdadeiro sucesso. Simplesmente as tropas entraram lá e saíram sem que nada acontecesse. Por mais fraco que a Venezuela seja, eles possuem sistemas antiaéreos que o Brasil não possui, como sistemas S-300. Não me foge a memória se eles têm também o S-200, que é uma versão anterior ao S-300. Eles possuem também caças, né, Su-30. Ou seja, foi muito fácil a ação americana. Será que a inteligência americana nesse tempo todo não trabalhou nesse sentido de facilitar as coisas, né? Não somente mostrando os alvos, mas convencendo as pessoas a virem para o seu lado, para o lado americano, e comprando essas pessoas também?
assim como a filha do Saddam Hussein acusou o que aconteceu com os generais da Guarda Republicana. Deixe sua opinião, deixe seu comentário, isso é muito importante para o crescimento do canal. Forte abraço a todos vocês, vamos continuar acompanhando. Até a próxima.